Paz, queridos, tudo bem com vocês? Quanta saudade em nossos corações, saudade de ver vocês aqui com a gente, mas esse dia está chegando. Já começamos aos pouquinhos, né, a liberar a igreja no culto presencial e em breve estaremos todos aqui reunidos, louvando a Deus como é do nosso costume, né? E nós vamos ficar muito felizes de nos vermos. Eu vou ficar muito feliz. Eu quero nessa noite te convidar a viajar comigo sobre um assunto muito interessante que leva a visão do MDA como no coração dela. Vamos falar sobre discipulado. E eu queria falar de uma forma mais simples, porque os nossos amados pastores já contaram, né, nos versículos, qual o fundamento do discipulado, isso tudo, mas eu quero falar com você sobre discipulado na nossa vida, na prática, né, fazendo ali o discipulado diariamente. Então, assim, primeiro eu quero orar com você, para Deus, assim, pegar o seu coração como terra fértil e para que essa palavra abençoe a sua vida, assim como falou o meu coração, assim como eu fui muito abençoada, vivendo novamente essa essência do discipulado. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nessa hora eu quero assim, ó Pai, colocar essa ministração diante de Ti, para que a Tua igreja, para que os Teus filhos, Senhor, sejam abençoados, Pai. Em nome de Jesus, que haja entendimento nos corações, ó Pai. E se alguém ainda, Senhor, tem alguma rejeição, algum preconceito sobre esse tema, que nessa noite o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, aos corações dessas pessoas também, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá. Primeiro eu quero te pedir uma coisa. Querido discipulador, assista essa mensagem, ouça cada detalhe com coração de discipulador, mas com coração de discípulo também. Porque se você é um discipulador, certamente você também é um discípulo, né? E querido discípulo, eu quero te convidar a assistir essa mensagem, a ouvir cada detalhe como discípulo também, mas também com o coração de um futuro discipulador que um dia você será. Eu creio nisso, você crê? Se você crê, diga um amém aí bem forte. Lá no dicionário comum, diz o seguinte: discípulo é um substantivo masculino, diz que é uma pessoa que recebe uma instrução em relação a que lhe está dando. Aquele que aprende, aquele que é aluno, aquele que segue as doutrinas de outrem. Já na Bíblia, a Bíblia fala que o discípulo é a pessoa que aprende de um mestre e o segue. No caso, a gente aprende de Jesus e o seguimos, né? Nós fomos chamados para sermos discípulos de Jesus, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas decisões, em tudo o que envolve as nossas vidas. Jesus foi alguém maravilhoso e nós fomos chamados para vivermos como Ele, não é verdade? Sermos pessoas maravilhosas, daquela pessoa assim que... Sabe aquele tipo de pessoa que a gente se alegra, que a gente deseja estar pertinho, estar juntinho, porque aquela pessoa é tão abençoadora, a boca dela assim é um rio de água viva. Esse tipo de pessoa é tão gostoso estar junto e o nosso papel como cristão é esse. Nós temos que ser assim. Jesus era assim e nós precisamos ser como Jesus. Olha como Jesus era visto. Os discípulos, lá a caminho de Emaús, conversavam e descreviam Jesus da seguinte forma. Quando Jesus perguntou o que estava acontecendo, né, eles perguntaram, mas você não sabe o que está acontecendo na cidade? Você não é daqui? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Porém, naturalmente, nós temos uma raiz adâmica, né?
O nosso papel é ser como Jesus, homens e mulheres, profetas, poderosos em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. Porém, nós temos uma raiz adâmica. O pecado que Adão e Eva cometeram lá, esse pecado já nasce com a gente, não é verdade? O que nos leva a carnalmente vivermos uma vida sem os propósitos de Deus. E assim como as crianças, nós precisamos ser ensinados a como nós vamos nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo, com um agir igual ao de Cristo aqui na terra. Algumas vezes eu já ouvi comentários dessa forma sobre alguma pessoa, né? Foi horrível a vida inteira daquela pessoa. Agora ele quer enganar todo mundo dizendo que está na igreja, que a vida dele mudou. Fez tanta maldade, fez tanta crueldade, não prestava e agora está falando que está na igreja, que está tudo diferente. Eu já escutei muitas pessoas comentando sobre outras dessa forma. Mas tem uma coisa. As pessoas, elas não acreditam no poder transformador de Deus na vida daquele que se entrega verdadeiramente. Você crê nesse poder transformador? Eu creio nesse poder. E a gente precisa realmente ser transformado todos os dias, né? O que muitas pessoas não entendem é que o fato de nos encontrarmos com Cristo permite que a gente tenha uma vida totalmente transformada e aceitar ensinamentos de um discipulador. Realmente pode nos fazer nascer de novo e nos tornar uma pessoa completamente diferente. Quando a gente aceita Jesus com um coração assim verdadeiro, sabe? Quando a gente aceita Jesus e entrega a Ele toda a sua vida, crendo que todo erro vai ficar de lado, que é possível uma mudança de vida, o nascer de uma nova criatura. A igreja tem a responsabilidade de colocar um discipulador, uma discipuladora ali do lado dessa pessoa que é a nova criatura. E se essa pessoa aceita os ensinamentos do discipulador, da discipuladora, ela automaticamente, como uma criança que está crescendo, os pais estão ensinando a viver de forma íntegra e correta, o discipulador também faz assim com a gente. E aí a gente vai crescendo diante de Deus, com uma nova postura, com um novo falar, com um novo pensar, com novas atitudes. Deus vai movendo dentro da gente de uma forma muito linda. E você sabe como que isso pode acontecer? Em primeiro lugar, Deus, em sua infinita misericórdia, escolhe alguém para nos acompanhar, o discipulador, né? E ensinar a viver uma nova vida. E Deus derrama sabedoria e discernimento ao coração do nosso discipulador para que ele possa nos ajudar a cada novo dia. O discipulador, ele não conhece toda a nossa vida, todos os nossos acertos e todos os nossos erros, mas tem um que conhece, e é o Espírito Santo. E se o discipulador está cheio do Espírito Santo, certamente o Espírito Santo vai conduzir esse discipulado para que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia. Amém? Mas discipulado é uma via de mão dupla. Enquanto Deus escolhe e prepara alguém para cuidar de nós, é imprescindível que nós, como discípulos, tenhamos um coração totalmente transparente, fiel e sem medo de julgamento. Quando somos transparentes e fiéis de verdade, Deus encontra espaço para o nosso tratamento e aperfeiçoamento pessoal. É como uma amizade profunda. Em minha adolescência, eu tinha uma amiga, tão amiga, que conseguia me entender à distância, fazendo gestos e mímicas e falando sem som, somente mexendo os lábios.
E isso era muito legal, isso era muito incrível. E nós descobrimos isso no dia que eu fiquei de castigo. Um dia, na minha adolescência, eu fiz algo errado e minha mãe me colocou de castigo e falou que eu não poderia ir para a rua, brincar, conversar, eu deveria ficar dentro de casa. Então, lá na minha sala, eu fiquei deitada ali no chão mesmo e eu tinha visão da minha amiga no terraço da casa dela. E a gente bateu um papo, mas tão longo, que parecia até mentira. Se minha mãe passasse naquele momento, ia achar que eu estava ficando meio lelé da cuca. Mas eu estava conversando a metros de distância e a minha amiga me entendia e eu entendi o que ela estava falando. Então, assim, o discipulado tem que ser assim, como uma amizade profunda, onde a gente vá se conhecendo a tal ponto onde nada consiga interferir. E também tem um outro exemplo que eu quero deixar contigo, que foi muito legal também, num dos retiros da igreja, retiro de carnaval. Retiro de carnaval a gente ia muito animado, muito empolgado, a igreja inteira. E chegava a madrugada, nós mais jovens, né, queríamos curtir a madrugada, conversar, falar, brincar, desculpa. E os adultos queriam dormir. Então eu lembro de uma vez que os pastores passavam pelos corredores dando uma bronca, mandando todo mundo calar a boca e dormir. E eu e uma outra amiga, ela estava conversando comigo, deitado do lado do nosso colchonete. Na época a gente dormia no chão, né, nos colchonetes. E ela deitada do meu lado e a gente conversando. Mas ela estava do meu lado esquerdo. Nem quem estava do meu lado direito conseguia escutar o que nós duas estávamos falando. E isso virou até uma brincadeira no nosso meio, né? Quem lembra dessa época geralmente fala, conta isso, fala, lembra daquele dia? Mas é porque a gente era tão amiga que a gente conseguia essa conexão também de falar e a outra conseguir compreender, sabe? Mesmo quase sem som, era uma conversa inaudível. Mas a gente conversou até umas 4 horas da manhã. E os pastores ficaram tranquilos porque não ouviam mais nada, então a gente não recebia mais broncas. E o discipulado, ele precisa ser uma amizade assim, profunda, transparente, cheia de confiança. A gente só consegue isso à medida que a gente vai se entregando dia após dia no discipulado, sendo sincero, sendo transparente. Por 19 anos, eu fui discípula de uma grande mulher de Deus, com quem eu aprendi praticamente tudo de uma vida cristã na íntegra. Sabe o início do caminhar na vida cristã? Foi com ela ali que eu aprendi. Eu estou na igreja há uns 23 anos, no máximo. Por 19 anos, essa irmã me discipulou. E foi um tempo muito especial, assim, muito agradável. Foi um tempo muito apaixonante. E assim, eu consegui aprender a ter uma vida íntegra, fiel e cheia de amor por Deus, através desses discipulados. Por ela eu sou apaixonada, por essa discipuladora, eu sou apaixonada e muito grata até hoje. Pois muito foi investido na minha vida através da vida dela, através dos discipulados, do abrir a casa para me receber, para aprender ali o dia a dia dela. Muito eu aprendi. Antes de casar, eu já estava aprendendo como seria uma vida de casada através dos nossos discipulados. E se hoje eu tenho uma vida abençoada no meu casamento, é porque muito eu aprendi lá atrás, ao longo desses 19 anos. Mas chegou um dia em que eu precisei de uma nova discipuladora. Você conhece um pouco dessa história, né? Eu precisei que uma nova discipuladora me acompanhasse. E eu fiquei muito apreensiva. Aquilo me deixou um pouco assim, com o coração apertado, sabe? Pois em meu coração vinha um peso. Na minha cabeça eu pensava assim, ai meu Deus, eu vou ter que recomeçar tudo de novo, vou ter que me abrir novamente, começar a me entregar novamente, entregar a chave do meu quartinho da podridão.
Eu falei com a minha nova discipuladora isso, né? Existe um quartinho da podridão dentro de mim. Eu tinha muita vontade de ser uma cristã perfeita, mas a Bíblia garante, né, que todos os dias a gente peca e a gente depende e carece da graça e da misericórdia de Deus. Então eu não sou perfeita, né? Como todo ser humano, eu não sou perfeita. E eu não tenho problema em reconhecer os meus erros, mas eu não gosto de expor os meus erros, mesmo para alguém muito próximo a mim. E aí essa nova discipuladora, ela precisava me conhecer, né? Ela precisava saber quem ela ia discipular, o que precisava ser tratado na minha vida, o que precisava ser incentivado. Olha, isso daqui é bom e eu preciso incentivar para que melhore. Isso daqui já não está tão bom. Espera aí, eu preciso recuar essa parte aqui que não está tão legal e começar a consertar. E aí ela precisava entrar no meu quartinho da podridão. Eu brinco dessa forma, falando que é um quartinho da podridão, que eu entreguei a minha chave para ela. Eu falei, olha, hoje eu estou te entregando a minha chave desse quartinho, porque aqui você vai conhecer a verdadeira Bruna, aquela que acerta muito e aquela que erra muito, mesmo que não queira errar, mas que erra muito também. Foi difícil recomeçar? Não vou falar que foi fácil, mas foi menos difícil do que eu imaginava. Porque um discipulado, como eu falei, ele precisa ser uma via de mão dupla, não é verdade? Então, assim, eu comecei a me abrir e eu encontrei mais uma amiga para me discipular. Eu tinha uma amiga já acostumada há 19 anos. E aí eu comecei a me acostumar com uma nova amiga que estaria me conhecendo mais profundamente, estaria me adestrando um pouco melhor, né, na minha vida, com muito amor. Então, assim, eu fui em direção ao novo discipulado. Porém, o que eu não sabia, querido, é que Deus já tinha reservado e preparado alguém muito especial que me ganharia com tanto amor, com tanta verdade, com tanto carinho, até mesmo nos momentos que ela precisaria me corrigir de alguma falha. Pensa numa pessoa apaixonante e cheia de Jesus. Essa é minha nova discipuladora. E ela precisou me corrigir logo de início, né? Logo nos primeiros meses eu tive uma falha numa reunião, e não foi uma falha muito grande, não foi, oh meu Deus, olha que pecado, não foi. Mas ela precisava ali, no meio dessa reunião, assim, me colocar no meu cantinho e falar, peraí, agora você fica quietinha e eu vou dar sequência. E ela conduziu aquela situação toda com tanto amor que eu entendi o recado, não me senti frustrada, não me senti envergonhada. Então, assim, ali já começou o meu primeiro empecilho do meu quartinho da podridão. Ter que lidar com uma pessoa não tão fácil de opinião, né? Mas ela conseguiu, com tanto amor, com tanto carinho, ela me ganhou ali. Ela começou a me ganhar a partir de ali. E dali para frente foi só bênção, foi maravilhoso. E aí, porventura, eu vou falar um versículo aqui, que Deus falou ao meu coração. Está lá em Lucas 24, 32. Porventura, não ardia em nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Esses foram o que os discípulos falaram a respeito de Jesus, né? Depois que eles reconheceram Jesus, Jesus desapareceu e aí eles começaram a conversar entre eles e falaram, mas não ardia em nossos corações isso, né? Conforme ele ia falando das Escrituras. Assim deve ser o nosso discipulado. Ele deve arder em nossos corações, pois é o próprio Jesus quem está falando através da vida de alguém. Lembra daquela oração que o apóstolo Ari tem feito antes das ministrações?
onde ele fala: Senhor, se queres usar um corpo, eis aqui a minha vida, minhas mãos são as tuas mãos, meu coração é o teu coração. Assim tem que ser o nosso discipulado. O nosso discipulado, no discipulado eu encontro espaço para amar e para ser amada, para corrigir os meus erros, para crescer na palavra de Deus, para ser uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma discípula melhor, uma nora melhor, enfim, ser uma cristã melhor. Esse é o nível de fidelidade do discípulo. Quem busca ser discípulo fiel, procura em nada ficar inadimplente, inclusive no que diz respeito às expectativas que estão no coração do Senhor, em relação aos seus discípulos. Discípulos fiéis só podem ser gerados em fidelidade, isto é, na matriz da fidelidade que habita em nós e que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que, para nos tornarmos discípulos fiéis, precisamos decidir ser fiéis em todo o tempo. Ou seja, decidir deixar que a pessoa de Jesus, que é 100% fiel, flua através de nós, onde quer que nós estejamos. Ser fiel é uma questão de decisão pessoal e não existe nada melhor para um discípulo do que ser um discípulo transparente e fiel para o seu discipulador, porque ele vai encontrar um campo para trabalhar em nossas vidas. Agora nós vamos falar das recompensas do discipulado. Eu esqueci de comentar, né? Mas o tema dessa ministração é as recompensas do discipulado. E agora a gente vai falar dessas recompensas. Um discipulado bem feito, cheio do Espírito Santo, traz a recompensa do júbilo. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida, de entrar na cidade pelos seus portões. E quem é que não quer comer da árvore da vida e entrar na cidade maravilhosa por esses portões? Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram a ídolos, os que gostam de mentir por palavras e ações. O discípulo fiel desfruta de um coração jubiloso, radiante, pleno da graça e do favor do Senhor, ao frutificar na fidelidade, gerando discípulos fiéis. O júbilo encontrará o seu coração e colocará para fora toda insatisfação e murmuração. Discípulo fiel gera discípulo fiel e leva uma vida tão cheia de Deus que toda murmuração e insatisfação fica de lado. Isso é tremendo. Ter uma vida, essa pessoa vai ter uma vida mais plena, mais leve e mais certa da salvação no Espírito Santo. A segunda recompensa do discipulado também é a recompensa da alegria. A alegria cristã, cuja palavra está relacionada com alegria, tem um sentido duplo. Primeiro, ela se manifesta na verdadeira felicidade, mesmo em meio a todas as provações e tribulações que nós podemos ter, que sempre são encontradas na vida humana, porque a lei de Deus é o fundamento natural. A lei de Deus é o fundamento natural. Prosperidade, paz e alegria, ao contrário de prazeres pecaminosos que sempre resultam em infidelidade, infelicidade, mais cedo ou mais tarde.
Em segundo lugar, a paz de espírito a partir do conhecimento absolutamente certo que no final de tudo a gloriosa vida eterna aguarda para os obedientes, a salvação. Nós podemos ter a verdadeira alegria em saber que Ele nos ama e está voltando para nós. Essa alegria nos enche de uma forma assim, irradiante. Jesus está voltando para nós, para nos buscar. E isso não tem preço, querido. Não importa que tenhamos problemas todos os nossos dias, pois podemos estar certos de que termos a verdadeira alegria no conforto do seu Senhor, do seu amor. A fidelidade atrai a alegria. A fidelidade atrai para a nossa vida o melhor do céu. O discípulo fiel tem um coração alegre. Quando os frutos da fidelidade brotam, a alegria se realiza. O discípulo fiel, apesar das dificuldades, caminha vitorioso e alegremente. Fecha a porta do seu coração para as setas da decepção, da frustração, da melancolia e da tristeza. Frutificar na fidelidade traz alegria para o coração do discípulo. E o seu coração tem ficado cheio de júbilo? Tem ficado cheio de alegria? A terceira recompensa de um discipulado cheio do Espírito Santo é a recompensa da prosperidade. Quando ouvimos e reagimos em obediência ao discipulado, caminhamos em direção a certas vitórias e acertos em nossa vida. É como ensinar um filho a viver. Nós, pais e mães, queremos o melhor para os nossos filhos e vê-los sempre felizes, não é verdade? Alcançamos o alvo daquilo que sozinhos não conseguiríamos. Sabe aquele alvo que a gente sozinho não consegue? Com um discipulador, a gente consegue, porque ele está ali do nosso lado, lutando junto, se alegrando junto, se entristecendo junto e nos fortalecendo. E isso nos leva a uma prosperidade de vida, que vai muito além de sermos prósperos financeiramente. Nós somos prósperos em tudo, felizes e vivemos em paz no Espírito Santo. E de quebra, nós temos força contra o pecado e somos vitoriosos sobre ele. Amém? Prosperidade no sentido bíblico é a medida das bênçãos de Deus segundo a sua vontade. Não se trata apenas de ser rico ou de ter uma ótima saúde, mas se trata de possuir sabedoria, dons, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser filhos obedientes e fiéis a Deus, trazer honra, paz e segurança. O cristão deve considerar-se próspero quando tem uma família abençoada, esposa e filhos que quando está empregado, o cristão tem que se sentir próspero também. Quando tem uma casa, quando tem um carro, por mais simples que ele seja, quando exerce alguma função ministerial com êxito no Senhor, quando é batizado no Espírito Santo, pelo fato de ser o sal da terra e luz do mundo, essa pessoa é uma pessoa próspera. Alguns termos bíblicos que descrevem a prosperidade como bênçãos, bem-aventurados, colheita, abundância, prosperar. Então, se você se sente bem-aventurado, você é próspero. Encerrando, o discípulo seja amigo... Encerrando, discípulo, seja amigo, seja fiel, seja verdadeiro e desfrute de uma vida cheia do Espírito Santo. Discipulador, seja o melhor amigo do seu discípulo, seja confiável, seja pai, seja mãe, seja uma referência linda para os seus discípulos. A todos os membros,
Façamos discipulado semanal, quinzenal. É como remédio para o nosso corpo, para a nossa alma e o nosso espírito. Nós só temos a ganhar e fazer com que Deus se alegre com as nossas vidas. Eu vou falar de um último discipulado aqui para a gente encerrar. Jesus, ele fazia um discipulado lindo com o Espírito Santo e com Deus. Jesus afirma na Bíblia que tudo que ele fazia, antes ele via o Pai fazer. Nada que ele fazia aqui na terra, ele desconhecia que o Pai não tivesse feito. Então, por que Jesus passava horas orando e buscando o Pai? Ali era o discipulado dele. Por isso Jesus foi alguém tão perfeito, tão maravilhoso. Por isso que ele é um exemplo, tão exemplo a ser seguido, porque ele fazia um discipulado sobrenatural todos os dias. Então, querido, eu quero terminar aqui essa ministração te incentivando. Faça discipulado, deixe as barreiras caírem. Faça discipulado porque você vai ser abençoado, sua família vai ser abençoada, seu ministério vai ser abençoado. Então, deixa Deus fluir em sua vida através do seu discipulado. E você que é discipulador, discipule com um coração como o de Jesus, um coração como o de um pai ensinando um filho. E seja muito abençoado no seu caminhar com os seus discípulos. Amém? Deus te abençoe grandemente, querido. Fiquem na paz do Senhor.